Senador Cássio Cunha Lima, presidente dos trabalhos, eu falo hoje sobre a CPI da Previdência. Senhor presidente, 62 senadores assinaram o documento para que a Casa vá no detalhe, receba todos os dados dos procuradores da Fazenda, dos auditores da Receita, dos auditores fiscais do trabalho, no sentido de demonstrar que a Previdência Pública brasileira, esse é o objetivo, não está falida, é superavitária e não precisamos retirar direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, do campo, da cidade, da área pública, da área privada, não tirar as especiais tão fundamentais para aqueles que atuam em áreas consideradas insalubre, penosa, periculosa e perigosa. Como exemplo, a questão dos policiais civis que perderão esse direito, como aqueles como metalúrgicos, como aqueles que trabalham em minas, produtos químicos, enfim, todos aqueles que têm esse direito. Então, uma pergunta que não quer calar fica sendo aquela: quem tem medo da CPI? Sinto que, embora, repito, 62 senadores assinaram, há uma certa lentidão na indicação dos nomes para a CPI. Tenho certeza que indicarão. Acho que todo cuidado é pouco, é um tema importante, vai ser um grande debate naquela comissão sobre esta questão. Mas eu quero, senhor presidente, repetindo o que já disse aqui o senador Eunício de Oliveira, solicitando a todos os partidos que indiquem os seus representantes nessa tão importante comissão, que tem o apoio de 90% do povo brasileiro. Eu li ontem que uma cidadezinha no interior de Minas Gerais mandou para nós aqui 5.000 assinaturas pedindo a instalação imediata da CPI. Cidade com 30.000 habitantes, 5.000 assinaturas chegaram aqui. E eu falei ontem detalhadamente a importância de movimentos como esse em todo o país. Mas vamos lá, para mostrar um pouco do porquê que queremos a CPI. Conforme dados da Anfip, empresas devem para a Previdência mais de 500 bilhões de reais. Número que, se somarmos a fraude, a corrupção, ao desvio, pode chegar a 1 trilhão de reais, só com a Previdência. Enfim, quem são os 500 devedores? Nós temos uma lista que já está na internet, divulgada, e aqui eu tenho parte dela só, mas diversos líderes estão apresentando a lista. Essa aqui, por exemplo, Varig 3 bi, quase 4 bi, JBS quase 2 bi, VASP 2 bi, Associação Educacional do Brasil 1.500, 1 bi e meio, Banco Comercial 1 bi e meio, Transbrasil 1 bi e 200, Marfrig 811 milhões, Instituto Candango 700 milhões, Águas e Esgoto do Piauí, 585 milhões, e aí vai. Tem, inclusive, Itaú, Bradesco, Gazeta, enfim, eu vou parar de citar para não citar todos, mas vai aparecer. Reforma da Previdência ignora 426 bilhões
devidos por empresas ao INSS. O outro documento demonstra, só nos últimos 4 anos, em torno de, não mais, 100 bilhões de apropriação indébita. É aquele dinheiro que desconta do salário do trabalhador e não repassa para a Previdência. Vamos lá responder perguntas que o povo faz. Por que e como acontecem as fraudes? Quem são os fraudadores? Onde está a corrupção? Como acontece a cobrança dos débitos? A cobrança é efetiva? Há fiscalização? Se existe 500 bilhões a receber, por que não é executado como deveria? Quanto a Previdência deixa de arrecadar com as tais de anistias? Dão anistia, negocia a dívida por 20 anos, depois negocia por mais 20 anos, depois mais 20 anos, depois mais 20 anos e o cara continua não pagando. Por que as desonerações? Por que os governos as utilizam de forma seleta, quando não deveria conceder a desoneração para ninguém, porque é o dinheiro do trabalhador que deve reverter para ele no momento da aposentadoria. A DRU, definitivamente, essa desvinculação de receita da União, até 2013 serão retirados da Seguridade, foram retirados em 2013, não até 2013, 120 bilhões por ano. Os governos usam o dinheiro da Previdência para fazer superávit? Usam o dinheiro da Seguridade e da Previdência para responder à questão das dívidas, da dívida pública? Como aqui foi comentado, muito mais do que isso, nós queremos aprofundar lá na CPI. É importante dizer, eu tenho aqui documentos, a OAB está nessa campanha nacional contra essa reforma da Previdência e exigindo a investigação via CPI. A CNBB já orientou, e deixarei documentos aqui na mesa, a todas as suas paróquias que façam esse debate, exijam a instalação da CPI e mostrem para o povo que não é necessário essa reforma. Nem vou falar de centrais sindicais, nem vou falar aqui do Ministério Público do Trabalho, Associação de Juízes, estudantes, movimento de mulheres, aposentados e pensionistas, COBAP, por exemplo, as câmaras de vereadores, prefeituras, associações de bairros, clube de mães, grêmio estudantis, que nos mandam documentos pedindo somente isso. Instalem a CPI. Vamos ver quem é quem e vamos dizer não a essa reforma da Previdência. Para encerrar esse assunto, eu faço mais uma vez um apelo. Claro que eu virei todos os dias à tribuna, porque todo mundo sabe que eu sou muito teimoso nesse sentido. A CPI me perguntaram se é para valer. Vai ser para valer, sim. CPI é um instrumento natural do parlamento, né? Nós vamos lá, vamos sentar, vamos discutir, vamos apontar caminhos, vamos apontar soluções que não sejam essa, como eu tenho visto aqui praticamente de todos os partidos. Como está, não pode, não pode. Como aquele cálculo que eu tenho ousadia de repetir, e ninguém até o momento, pelo menos, daquela visão que querem a reforma, que não é 65 para completar 49 de contribuição, vai ficar entre 70 e 80 a idade mínima, devido ao desemprego que você tem do longo da sua vida laboral. O meu cálculo, eu dizia outro dia, vai dar em torno de 72, 74. A outros chegarão a 84, a alguns que chegarão a 90 anos. Então, até charge nas redes sociais, demonstrando um cidadão correndo atrás do outro, um policial, no caso ali, claro, se referia a um policial, que ele fez concurso, começou muito mais tarde, e vai ter que ter 49 de contribuição, correndo atrás de um moleque com 20, 25 anos. É uma disputa desleal. Enfim, a pergunta é, quanto é possível recuperar da dívida com o INSS? Aqui, especialistas
demonstram no gráfico e dizem que, se for feita a cobrança efetiva, é possível recuperar 90%, 89,7%. Dá para recuperar 90%, ou seja, são de setores que podem pagar o que deve e, daqui para frente, não sonegar mais, não roubar mais, não se apropriar do dinheiro do trabalhador e, efetivamente, passar para a Previdência. Ou seja, com esses dados, nós queremos mostrar que não há déficit, que é possível, sim, aplicar a fórmula 85-95, porque a fórmula 85-95 já obriga, vamos pegar 95, o cidadão tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Tudo bem, toda vez que a expectativa de vida aumentar, na mesma proporção, aumentará a idade e o tempo de contribuição. Isso já é lei, aprovada 1 ano e meio atrás. Mulher, 30 de contribuição, 50 de idade. 55 de idade. Toda vez, 30 de contribuição e 55 de idade. Toda vez que a expectativa aumentar, também aumentará na mesma proporção a idade e o tempo de contribuição. Senhor presidente, a Constituição de 88, ela apontou uma série de itens, e Vossa Excelência foi constituinte, eu fui constituinte, e outros tantos foram, e nós colocamos lá, não é só a contribuição de 20% do empregador e de 8% a 11% do trabalhador, é tributação sobre lucro, sobre faturamento, o CONFINS, enfim, loteria, PIS/PASEP, quando tinha a CPMF também contribuía, e quando você faz uma operação qualquer, está embutido ali também um percentual para a nossa Previdência. Se respeitarem tudo isso, mantendo uma gestão quadripartite, governo, iniciativa privada, trabalhadores aposentados, como pede o artigo 94 da Constituição, com certeza nós vamos assegurar o superávit ainda maior para a nossa Previdência Social. Eu nem vou repetir aqui tudo o que já falei, só deixo aqui documentos, como esse, muito bem feito pela OAB, esse outro que diz 30 motivos para ser contra a reforma da Previdência, e um outro que sintetiza em 10 motivos, também na mesma linha, para ser contra a reforma da Previdência. Deixo o documento também dos procuradores da Fazenda Nacional, que detalhadamente, em 15 pontos, eles mostram que isso não é necessário, mostram com esses dados, senhor presidente, como esse aqui, vou só ler só um, casualmente aqui é o 13, a dívida ativa total da União, incluindo contribuições previdenciárias não recolhidas, ultrapassa a 1,8 trilhão, ou seja, em torno de 2 trilhões. Desse total, vocês vão ver que mais de 400 bilhões, como eu já havia falado, são dívidas para a Previdência. O quadro de procuradores da Fazenda Nacional, porém, é somente pouco mais de 2.000 membros em sua carreira de apoio. Eles precisariam ser em torno de 10.000 procuradores e eles atestam que conseguiriam dobrar a arrecadação da nossa Previdência. Senhor presidente, eu queria, com todos esses documentos que eu vou deixando aqui na mesa, alertar a todos que não tem como nós não debruçarmos, não aprofundarmos o debate sobre os números. Claro que o debate é social, é político, e faremos isso na CPI. Alguém me diz, não, mas o governo tem maioria, mas não é nada de governo para mim ou de oposição. É um grupo de homens e mulheres que querem aprofundar os dados, só isso. E nós haveremos de ali, naquele espaço de responsabilidade política, econômica e social, apontar os caminhos para a nossa Previdência e demonstrar
que não é preciso, não, privatizar a Previdência. Porque, no fundo disso tudo, na minha avaliação, é o interesse do sistema financeiro de meter a mão nesse orçamento que é maior, eu diria que a maioria dos países da nossa América Latina. Se podemos, vamos fazer. Até porque, nos países onde optaram pelos fundos de pensão privado, a maioria, os bancos decretaram falência só daquele fundo de pensão, não do banco. E disseram, olha, foi investimento de risco, faliu, adeus, não tem aposentadoria. Foi o caso, já repeti aqui, gosto de lembrar do Chile, da Argentina e, inclusive, inúmeros nos Estados Unidos. Por fim, senhor presidente, eu só quero fazer esse registro, e claro que eu não vou ler. Nós estamos chegando no dia 2 de abril, é Dia Mundial de Luta e de Conscientização sobre o Autismo. A data foi instituída em 2007 pela Assembleia Geral da ONU. Nós aqui tivemos alegria na Comissão de Direitos Humanos, quando fomos procurados por um grupo de pais e mães de autistas, de construir uma lei chamada Lei 12.764, de 2012, de iniciativa popular, que, na verdade, veio de uma mãe de um autista do Rio de Janeiro, Berenice, me lembro aqui, Berenice de Piana, foi uma iniciativa popular. Nós acatamos na comissão, fizemos um amplo debate em outras comissões, diversos senadores e senadores foram também relatores, e hoje ela é lei no Brasil. Nos associamos também à imagem do autista, quando lembramos desse debate, que virou um clássico do filme Rayman. Acho que todos nós vimos o filme, eu tive a alegria de ver. A personagem principal possuía altas habilidades para lidar com números e tinha uma memória fora do comum. Ele tinha síndrome de Asperger, uma das formas mais raras e leves do espectro autista. Senhor presidente, eu peço que considere na íntegra o meu pronunciamento, onde eu faço uma homenagem singela aos pais, mães, militantes dessa causa. Termino dizendo que, segundo dados da ONU, no Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas com esse transtorno, o que muito tem contribuído para desmistificar e derrubar muitas ideias pré-concebidas sobre o autismo. É a comunicação e a troca de informação entre os familiares das pessoas com transtorno do espectro autista. Senhor presidente, eu lembro também aqui, e é aí que eu quero terminar, a PEC da Previdência, volto à Previdência, dentro do discurso sobre o autismo, a PEC da Previdência vai atingir todas as pessoas com deficiência, principalmente os mais vulneráveis, como aqueles que recebem o benefício da prestação continuada BPC. O BPC é um benefício no valor de um salário mínimo pago aos idosos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa renda familiar é, muitas vezes, a única renda capaz de custear o custo de vida dessa família. Hoje, uma família que já possui alguém que recebe o benefício não é impedida de receber o outro, por exemplo, um idoso e um deficiente. Se a PEC da Previdência for aprovada, nos termos que está, desaparece a possibilidade de a família, tendo lá 2 pessoas ganhando, por exemplo, o correspondente a um salário mínimo, um vai perder o benefício. Senhor presidente, era isso. Eu só peço o registro do documento que eu recebi aqui agora, e a tolerância sempre de Vossa Excelência. A greve dos servidores municipais de Cachoeirinha, confronto muito forte lá com a polícia, a região metropolitana de Porto Alegre, a Cachoeirinha. A Brigada Militar entrou em confronto hoje pela manhã, bomba de efeito moral e balas de borracha foram usadas. Eu, mais uma vez, faço um apelo, conheço muito bem a população de Cachoeirinha, fica ao lado de Porto Alegre, entre Canoas e Gravataí,
para que não haja essa violência contra os grevistas. Os servidores estão há 25 dias paralisados, teriam sido proibidos de acompanhar a votação, inclusive, de temas de seu interesse na Câmara de Vereadores e, por isso, o conflito. Eles querem o quê? Melhores salários, condição de trabalho, garantia de direitos e pedindo auditoria, tipo uma CPI, nas contas da Prefeitura para serem dadas as devidas explicações sobre a situação da Previdência naquele município. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência, considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado.